Olá, pessoal, seja bem-vindo à nossa Semana Acadêmica da Estácio Ribeirão Preto. Hoje é o terceiro dia de evento e nós temos aqui hoje uma palestra super legal. Fazendo só recapitulando aí o que nós já tivemos durante essa semana. Segunda-feira nós tivemos aí a palestra inaugural com os nossos reitores, professor Jonas, professora Renata, e dentre outras pessoas que estiveram lhe dando informações e orientações. Ontem nós tivemos uma palestra espetacular com a professora Patrícia, que falou sobre os desafios, né, da pesquisa em comunicação, oportunidades, trouxe muita informação, muito dado, junto com os alunos aí, a Júlia, a Isabela e o Viola. Então, agradecer aí a participação deles, a disponibilidade de estar aqui com a gente. E hoje nós temos aí um palestrante que vai falar sobre a profissão do futuro. Vamos falar, né, sobre gestão de tráfego pago. Já falo um pouquinho mais sobre ele. Só quero dar mais alguns recados, alguns avisos. As nossas palestras estão valendo horas acadêmicas, né, horas de atividades acadêmicas. Para isso, você precisa entrar no seu CIA, fazer inscrição na palestra. A palestra chama Profissão do Futuro, tá? Gestão de tráfego pago. Faça a sua inscrição lá no CIA. E depois, ao final da nossa palestra, nós vamos soltar aqui no link, no chat, o formulário para que você registre a presença. Esse registro de presença vai valer para computar as suas horas de atividades e vai valer para o professor também lançar presença, se você tem disciplina hoje. Amanhã nós também teremos uma palestra super bacana com o head de arte do Rock in Rio, falando sobre criação, falando sobre imagem 3D, enfim, falando muita coisa aí, trazendo as experiências dele. E hoje, então, como eu já falei, nós temos aqui um convidado, Jonathan Leão. Jonathan Leão, ele é gestor de tráfego. O ano passado, ele gerou mais de 20 milhões em faturamento, em vendas aí para os seus clientes. Eu conheci o Jonathan justamente num curso, uma mentoria que eu fiz com ele, né, sobre gestão de tráfego pago. E quando a gente estava pensando, bolando aqui a semana acadêmica, eu falei, cara, eu vou chamar o Jonathan porque realmente o tráfego pago é algo que, devido à situação que a gente está vivendo, a situação de mercado, as oportunidades que foram surgindo, né, o crescimento explosivo das redes sociais, principalmente o ano passado, né, e todo mundo praticamente saindo do offline e indo para o online, né, e trouxe muita oportunidade para que essa profissão, né, viesse realmente a ter evidência, a ter um destaque aí. E o Jonathan é o cara, né? 20 milhões em faturamento aí em 2020 para os seus clientes, dentre eles Felipe André, do Jornada do Inglês, que é um curso online de inglês que foi destaque aí, tem sido destaque, né? Ganhado aí alguns prêmios, e dentre outros clientes que ele faz a gestão do tráfego. Então, Jonathan, muito obrigado aí pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente, e vamos lá, a ideia hoje é a gente bater um papo, né, ser uma coisa bem descontraída, e fala um pouquinho aí pra gente. Galera, primeiramente, boa noite, professor, muito obrigado pelo convite, é uma satisfação enorme estar aqui compartilhando com vocês, um pouquinho do nosso conhecimento, e assim como o professor falou, né, é um mercado que vem crescendo a cada dia, eu acho que tem tudo a ver com o curso de vocês. Hoje as pessoas, inclusive ontem eu estava conversando com alguns amigos meus que são gestores de tráfego e a gente conversando assim, quais são algumas habilidades que podem melhorar o desempenho de um gestor de tráfego e fazer com que ele seja bem remunerado no mercado hoje. Uma delas é você entender um pouco de publicidade, de marketing ali. Então, eu acho que uma coisa ela vincula a outra. Então, eu quando o professor me fez o convite, eu fiquei muito feliz e falei, cara, vamos lá, vamos bater esse papo, vai ser bem legal e espero agregar muito aqui na vida de vocês. Maravilha, Jonathan. Não precisa me chamar de professor, não. Pode chamar de Renê, tá? Professor me envelhece um pouco. Beleza. Jonathan, vamos lá. Aqui tem uma galera aqui fera que está acompanhando a gente, né, que faz publicidade e propaganda com a gente. Também deve ter um pessoal de jornalismo. Mas, enfim, vamos começar aí do básico. Explica para a galera o que é gestão de tráfego. Bom, eu costumo dizer para as pessoas assim, que se você não conhece um gestor de tráfego na sua vida, você já foi impactado por um de alguma forma. E aí, quando eu mostro alguma apresentação para as pessoas de exemplo, eu falo, cara, você já viu o anúncio da Betina?
ou você já viu uma geladeira te perseguindo, um tênis te perseguindo ali na internet. Então, o gestor de tráfego, ele é responsável por fazer anúncios online com a intenção de atrair e converter essas pessoas. Então, de alguma forma ali, a gente sempre está envolvido em alguma parte da internet. Então, esse é o papel do gestor de tráfego hoje, é você criar anúncios online para que você possa fazer com que as pessoas sejam atraídas e convertidas em um sistema, um funil, uma estratégia de venda que seja ela. Então, o nosso papel hoje é esse, é fazer anúncios na internet para que a gente possa atrair o máximo de pessoas possível ou alcançar o máximo de pessoas possível. No marketing passado, a gente usava muito panfletagem de rua, painel, tudo. Vocês viram que isso foi abaixando, foi diminuindo, porque as pessoas hoje elas estão investindo a publicidade delas na internet. Porque 99% das pessoas hoje, quando vai procurar alguma coisa, elas vão procurar na internet. Então, o primeiro lugar que elas vão procurar, seja uma pizzaria, seja uma loja, seja qualquer coisa que seja, você procura hoje na internet. Claro, nós temos uma pequena parcela que ainda não faz essa prática. Por exemplo, eu tenho uma avó, um avô que eles não fazem isso, eles não procuram na internet porque eles não têm essa acessibilidade toda. Porém, a minha mãe para baixo, todo mundo já faz isso. Então, por isso que eu falo que é a profissão do futuro. Para todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, essa é a profissão do futuro. Por quê? Em 2020, com o estouro da pandemia, 95% das lojas tiveram que se reinventar, principalmente aquelas que não puderam ficar abertas, tiveram que se fechar na pandemia. Então, elas tiveram que se reinventar e achar uma forma de continuar vendendo sem estar aberta para continuar faturando, senão ia falir. E daí veio com o crescimento exponencial da nossa profissão, né? Gestão de tráfego, ela já existe há muito tempo, porém, em 2020 ela foi muito mais falada porque as lojas começaram a contratar gestores de tráfego para poder ajudar nas vendas online, ou até mesmo começar a se posicionar online quem não estava posicionado. Legal, bacana. E, Jonathan, onde eu faço a gestão do tráfego? Quais são as plataformas? Onde que eu tenho que, me inscrever, entrar, enfim, para poder programar tudo isso? É muito simples. Primeiro você paga 10 mil reais, estou brincando. Você não precisa pagar nada. Você usa as próprias ferramentas do Facebook, Instagram. Então nós chamamos de Facebook Ads, que ele te dá um gerenciador de anúncio onde você consegue fazer campanhas dentro do Facebook e do Instagram. Então todas aquelas publicidades que vocês veem rodando tanto no Facebook quanto no Instagram, elas são feitas dentro do Facebook Ads, e temos o Google Ads também, que ele te dá a possibilidade de fazer anúncio ali na rede de display, quando você pesquisa sobre alguma coisa que aparece aqueles primeiros nomes ali, escrito patrocinado ali em cima, eles são anúncios de rede de display, são feitos pelo Google, aqueles anúncios do YouTube também, aqueles vídeos chatos que fica te atrapalhando antes de começar qualquer coisa que você vai assistir ali, ele também é feito pelo Google Ads. Nós temos aquela rede de display, que são aquelas imagens que ficam ao redor dos sites, quando você entra num site que ele é cheio de propaganda, todas aquelas propagandas são feitas pelo Google Ads, e dentre outros, quase todas as ferramentas hoje de redes sociais, ela tem uma parte Ads, que é de AdSense, a gente chama de AdSense. Tem o TikTok Ads, tem o Twitter Ads, e aí vai, enfim, LinkedIn Ads, quando a pessoa quer anunciar em todas essas fontes. Bacana. Então, um gestor de tráfego tem que conhecer a fundo essas ferramentas Ads de cada uma dessas plataformas, né? Isso. Basicamente, hoje as principais, a gente pode dizer que é Facebook, Instagram e Google com YouTube. Seria isso? Isso. Essas são as principais fontes de tráfego hoje que são mais usadas e que muita gente tem investido bastante grana nelas, entendeu? O que seria bastante grana? Vamos entrar nesse universo aí, porque tem gente que acha que é 10, 15, o que é bastante grana? Cara, existem, por exemplo, a Magazine Luiza e a Coca, que são, a gente até quando a gente está anunciando na época de Black Friday, vamos falar de Black Friday aqui, na época da Black Friday, tem a Magazine Luiza que a gente fica muito injuriado com ela, porque a gente meio que passa por um lance. Você, espectador, você é um avatar que tem as mesmas características que eu preciso e que a Magazine Luiza precisa. E a gente precisa rodar anúncio para você. Para que esse nosso anúncio apareça para você, existe um lance dentro da ferramenta. Então eu falo assim, é como se fosse um leilão. Eu quero pagar R$2 para aparecer para o João. E a Magazine Luiza vem e fala assim, e o meu orçamento ali é 10 mil reais que eu tenho para rodar essa campanha.
Aí eu falo, eu tenho até R$2 para mostrar o meu anúncio para o João. Aí vem a Magazine Luiza com 10 milhões e fala, eu posso pagar até 1 milhão para poder mostrar para o João. Então, fica meio que incoerente eu concorrer com a Magazine Luiza. Então, existem várias empresas grandes que anunciam milhões e milhões. Hoje eu trabalho com uma empresa, inclusive, que o René falou, que é a Jornada do Inglês, que hoje a gente já chega a investir milhões na ferramenta. O último investimento que a gente fez agora foi em janeiro, foi 2,5 milhões em uma estratégia de vendas. Então, é um mercado onde gera muito dinheiro e você também investe muito dinheiro, mas também te traz muito retorno. Então, nós investimos aí basicamente 2,5 milhões e faturamos 5, 6 milhões, entendeu? Cara, 2,5 milhões. E às vezes a gente, né? É lógico que são universos diferentes. Quando a gente fala, né, de uma proporção, né, igual a Jornada do Inglês, que abrange aí o mundo inteiro praticamente, né? Lógico, o foco acaba sendo o Brasil, mas tem brasileiro e tem gente que mora em outro lugar e está sendo impactado por isso. Mas também tem a realidade do comércio local, né? Do comerciante com verba restrita, né? Que sempre com a faca no pescoço, vamos dizer assim, precisa anunciar, e a realidade dele ali às vezes é 200, 300, né? Aquela coisa toda. Mas o interessante, né? Eu acho que queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quando a gente fala, vamos impulsionar alguma coisa aí no Facebook, no Instagram, para quem tem conta profissional, geralmente quando faz um post aparece lá, né, impulsionar, aí você clica, coloca um valor, escolhe um público e tal, e aí a pessoa faz, fala assim, mas não deu resultado, o negócio não aconteceu, não vale de nada impulsionar, né? E eu acho que é importante, né, você falar um pouquinho sobre isso, dizer que a gestão de tráfego não é clicar nesse botãozinho impulsionar, né? Existe toda uma programação, uma inteligência por trás de tudo isso, né? Existe. Eu tenho até um exemplo claro de um amigo meu que é dono de academia. E com a pandemia, o decreto aqui em Brasília, eu sou de Brasília, eles vieram e com o decreto eles falaram, a gente vai fechar tudo, não vai poder abrir academia. Esse meu amigo ficou desesperado, passou quase 6 meses fechado e ele teve que voltar. E quando ele teve que voltar, ele me procurou para a gente fazer uma ação. E antes dele me procurar, quando funcionava normal, ele era o cara do botãozinho azul. Tudo que ele postava, ele tacava lá R$200 e apertava no botãozinho azul ali. E eu digo para as pessoas, o botão azul é a versão beta dos anúncios. Você vai estar lá só para testar, assim, você não consegue direcionar exatamente o que você precisa lá dentro. Mas, e aí o que ele fazia? Ele colocava R$200 lá, apertava o botão azul, o Instagram dele dava 1.000, 2.000 curtidas, 2.000 seguidores novos, e ele se achava o cara bombando. E aí quando ele precisou voltar para depois da pandemia, que ele me procurou para fazer essa ação, eu vim trabalhar de forma inteligente dentro da ferramenta, dentro do Facebook Ads, e eu perguntei para ele, qual é a sua meta? Aí a minha meta é ter mais clientes, eu preciso renovar minha cartela de clientes, porque a maioria das pessoas cancelaram isso e aquilo. Beleza, essa é a sua meta. Fiz a estratégia, montei a estratégia, criei as campanhas começaram a rodar. Um mês depois, através da campanha, já tinha vindo 28 novos alunos. Porém, não estava vindo tanta curtida e tanto seguidor como quando ele apertava no botãozinho azul e fazia. Aí ele chegou em mim e falou, cara, não tô gostando. A gente tá gastando dinheiro pra caramba e eu não tô tendo curtida, eu não tô tendo seguidor, então para mim não tá valendo. Aí eu falei, uai, mas qual foi a meta quando eu te perguntei? Aí ele falou, tem mais clientes? Eu falei, quantos clientes a gente fechou? 28. Então, a meta está sendo cumprida. Então, o que eu quero trazer para vocês com esse exemplo? Existe uma versão limitada e uma ilimitada. A limitada é o botão azul, que ele te dá a oportunidade de impulsionar o seu anúncio, e você não consegue fazer tanta, como é que se diz? Direcionar exatamente o que você quer dentro da ferramenta. Ele vai soltar ali, vai te dar curtida, vai atrair visita no perfil, beleza. Quando eu passo a trabalhar dentro de um gerenciador de anúncio, uma parada mais profissional, você consegue traçar metas. A minha meta é aumentar a visualização dos vídeos, a minha meta é converter, fazer venda, a minha meta é trazer muita curtida para a página, a minha meta é fazer com que o meu post tenha muita curtida e muito compartilhamento. Então, quando eu comecei a trabalhar da forma certa para ele, eu comecei a cumprir a meta de ter novos clientes, porque eu direcionei isso dentro da ferramenta, porém,
Não quer dizer que se eu ter muito clientes, eu vou ter muita curtida ou comentário. Isso seria coisa diferente. Então, foi o que eu falei para ele. Então, você quer mais comentário, mais seguidor? Então, a gente vai fazer uma campanha que não é para atrair cliente. Não, mas aí eu fico quebrado. Então, eu consegui explicar para ele dessa forma o que é uma coisa e a outra. Então, o botão azul, ele te limita. Você consegue impulsionar ali, mas você coloca as pessoas para visitarem seu perfil, às vezes aumenta seguidor ou não. Porém, quando você passa a trabalhar com gerenciador de anúncios, você consegue fazer uma parada mais elaborada, mais com a meta certinha, com a região que você quer. Se você quer só Brasília, se você quer só São Paulo, se você quer Brasil, igual o René falou, eu anuncio para pessoas do mundo e não só do Brasil, então eu anuncio lá para fora, excluindo o Brasil, para não pegar os brasileiros. Então, ele te dá toda essa oportunidade dentro da ferramenta, que aquele botãozinho azul, infelizmente, não te dá. Então, aquilo foi a primeira versão do Facebook, de criação, que era para impulsionar, e muita gente, na época que não tinha gerenciador de anúncio ainda, eles fizeram muita grana com aquele botãozinho, só impulsionando. Eu conheço um casa de festas que faturavam 1 milhão por mês, fazendo impulsionamento no Facebook, só com aquele botãozinho. Só que hoje não funciona mais essa estratégia para eles, porque, como eu digo para as pessoas, a gente tem que sempre se colocar como aprendiz, porque as ferramentas, elas sempre estão mudando, sempre estão em constante evolução. Então, se você não se colocar como aprendiz todos os dias, pode ser que você fique para trás. E as pessoas que não se reinventaram lá nessa época e começaram a ganhar dinheiro lá e não se reinventaram, elas ficaram para trás. Infelizmente, hoje tem uma nova geração de gestores de tráfego sendo formadas, que vão atuar nesse mercado aí que só tende a crescer. Legal. Você deu um exemplo aí, eu queria dar um outro também que aconteceu essa semana, né? Que eu também estou dando já assessoria em marketing digital, gestão de tráfego e conversando com um dono de uma pizzaria aqui, né? Falou assim, cara, eu não sei o que está acontecendo, né? Eu faço os meus posts, para você ter uma ideia, o post que eu fiz aqui deu 40 mil visualizações. Só que no dia eu vendi 9 pizzas. Eu falei assim, cara, você está errando na estratégia, você está fazendo uma estratégia de alcance, mas não está fazendo uma estratégia de conversão. As pessoas estão sendo impactadas, estão vendo, mas você não está conseguindo converter elas, né? E aí tem, esse que é o legal dentro da ferramenta, né, do Ads, porque você define qual é a estratégia. O que você quer? Você quer que as pessoas vejam, você quer que as pessoas comprem, você quer que as pessoas baixem o aplicativo, você quer que as pessoas entrem no seu site, né? Você estrutura, essa é a inteligência, né, de você direcionar aí para o que você vai fazer com a sua propaganda, né? Isso. Esse é o poder da ferramenta, né? E o poder da gente saber fazer e utilizar ela também. E com relação a medir esse desempenho, Jonathan, que nem você falou assim, cara, a gente fechou 28 alunos. A gente medir o poder da propaganda não é uma tarefa fácil, né? Desde quando surgiu a propaganda. Né, o próprio Kotler aí fala muito sobre isso, né? Invisto, né, não lembro a frase exatamente, mas ele fala, eu tenho tantos investimentos em propaganda, mas eu não sei qual que dá resultado, né? Eu não sei qual que realmente dá resultado. Como que a gente consegue mensurar, né, exatamente se aquilo que eu programei, aquilo que eu fiz, que eu defini, realmente está dando resultado? Bom, cara, isso é exatamente, eu acho que Kotler ele pensou exatamente quando nas propagandas comuns. Se eu coloco um banner ou faço qualquer panfletagem na rua, eu não tenho como saber essa métrica exata. Da onde veio a minha venda? Sei lá, se eu tô uma ótica que costuma panfletar pra caramba. Várias pessoas panfletando a ótica, vários banners, vários toldos na rua, e as pessoas vão lá e se interessam e começam a comprar. Ele não tem como metrificar, então é meio que um tiro no escuro. Eu vou investir 10 mil em propaganda fria aqui para ver se eu converto e vendo esses mesmos 10 mil. Com a gestão de tráfego e anúncios online é um pouco diferente. E, por exemplo, se eu faço uma estratégia para vender cursos online, eu consigo ter todas as métricas dentro da ferramenta do que é que está dando certo, da onde está vindo as minhas vendas, quem foi que comprou. Todo esse rastreamento eu consigo fazer dentro da ferramenta. Por exemplo, agora se eu for fazer tráfego para um negócio local, se tratando de negócio local, pizzaria, hamburgueria, qualquer outro tipo de coisa, não é muito fácil também, porém, existem algumas estratégias que te ajudam. Por exemplo, fazer campanhas direto para o WhatsApp. A gente faz uma campanha aí, eu tenho uma pessoa aqui de Brasília que tem uma hamburgueria, e ela entrou em contato comigo pedindo ajuda, uma assessoria, para dar um start ali nos anúncios da hamburgueria dela. Eu passei uma estratégia para ela e ela colocou em prática,
E aí, eu acho que 2 semanas depois ela me liga desesperada. Jonathan. Eu falei, o que foi, mulher? Calma. Ela, cara, deu muito certo, eu tive que parar minha campanha. Eu investi R$ 75 e vendi R$ 4.000 em uma noite. Eu falei, cara, que legal. E aí, como é que você fez para metrificar isso? Foi exatamente isso. Ela subiu campanha jogando direto para o WhatsApp, e todo mundo que vinha para a campanha do WhatsApp, aquele WhatsApp era exclusivo só para a internet. Então, todo mundo que entra em contato pelo aquele WhatsApp está vindo de alguma campanha. Outra ação específica que a gente consegue criar, vamos supor que a gente cria ali uma publicidade e alguns banners específicos só para quem vem na internet. Então, apresente esse banner na loja e ganhe X% de desconto. Então, todo mundo que chega lá com esse banner é uma pessoa que, e assim, é uma pessoa que veio da publicidade, e assim a gente usa essa forma para poder metrificar isso, o que está dando certo e o que não está dando certo. Legal, bacana. E me diz uma coisa, né? Lógico que eu acredito que nada faz milagre na vida, né? Gestão de tráfego também não é milagre. Você vai lá, preciso vender mais, faço ali a minha estratégia, aperto o botão e o negócio está faturando. Vamos supor o seguinte, né? Estou começando um negócio novo agora, né? Com base no que o Facebook, vamos falar de Facebook e Instagram, que eles nos fornecem hoje de ferramenta. Qual que é a estratégia, né? Se você pudesse aí, né? Se eu sou seu cliente, você vai me dar a tua consultoria de que eu tenho que fazer em termos de tráfego. Estou começando um negócio agora, um negócio local. Qual que é a estratégia? O que eu tenho que fazer? Quanto tempo fazendo alcance? Quando eu já posso partir para uma conversão? Enfim, uma receitinha básica aí. Eu sei que não existe receita para gestão de tráfego. O Pedro Sobral fala muito isso, né? Fala assim, cara, não existe receita, existe o que dá certo para você, entendeu? Mas se a gente pudesse fazer uma receita, o que seria? Cara, primeiro passo de tudo, de todas as coisas, quando eu dou mentoria ou consultoria para as pessoas, eu digo, primeiro eu faço uma análise comportamental do perfil do Instagram dela. A pessoa me fala, eu quero vender alguma coisa, mas eu entro no Instagram dela, só tem foto dela na praia, pensando, foto bonita, não vai converter. Eu costumo dizer para as pessoas que o seu Instagram, se você trabalha com venda, o seu Instagram é a sua vitrine. A primeira impressão é a que fica. Se eu entro no seu Instagram e tenho uma porrada de conteúdo em relação ao seu produto, eu vou me interessar e vou pesquisar mais. Então, o primeiro passo é você começar a produzir conteúdo, não qualquer conteúdo de qualidade, que vá transformar a vida das pessoas quando ela entrar no seu Instagram e ver lá que tem algo relacionado a um produto, a um projeto, sei lá. Então, se você for, vamos pegar um exemplo de uma pizzaria. Eu tenho uma pizzaria, eu estou começando agora. Nós, no meio do marketing digital, nós chamamos a estratégia de food porn. O que é o food porn? É você, cara, fazer aqueles vídeos, quando você estiver fazendo uma pizza ali, coloca uma câmera lenta, o cara jogando a calabresa, derramando queijo, e aquele vídeo que vai despertar a fome no cliente. E começa a produzir esses conteúdos e vai postando ali. Posta fotos das pizzas, das preparações, a higienização que é o seu local, porque hoje muita gente ela tem medo de comprar sem conhecer por conta disso. Ah, será que é higiene? Ah, não sei como é que é. Então, passe essa segurança para o seu cliente. O segundo passo é fazer os anúncios. Então, o primeiro passo é você começar a fazer do seu feed, do seu Instagram, uma vitrine. As pessoas têm que entrar lá e têm que desejar passar pelo menos 1, 2, 5 minutos no seu feed analisando os seus conteúdos. E a estratégia Food Porn é isso. Você começa a produzir esses conteúdos, logo após você vai fazer uma campanha de alcance ou distribuição, dependendo do vídeo ou banner, para a região específica. Vamos supor que eu tenho uma pizzaria lá na Avenida Paulista. Eu vou fazer uma distribuição desses vídeos que eu fiz, de pizzas e não sei o que sendo preparadas, só para aquele pessoal naquele raio daquela localização, e depois que eu faço isso, aí eu venho com a campanha de venda. Então, o primeiro passo é eu atrair a pessoa. Como é que eu vou atrair a pessoa? É fazer com que ela veja o meu conteúdo sem pedir nada. O primeiro passo é esse, é igual quando você vai conhecer alguém e vai pedir ela para... Você não pede ela para namorar logo no primeiro encontro. Você primeiro paquera, passa 2 horas no telefone e manda mensagem, fala, desliga você, não, desliga você, não, desliga você.
Quem aqui nunca, né? Então, o primeiro passo é esse, é você romantizar o seu relacionamento com a pessoa, fazer com que ela desperte o interesse em você, e aí, logo em seguida, você vem com uma campanha de venda. Então, a nossa estratégia ela é basicamente essa, você distribui conteúdo para atrair a atenção da pessoa, depois que você atrai a atenção dela, você começa a fazer vídeos lá rodando no feed dela, umas pizzas sendo preparadas, e a gente chama de CTA, que é o Call to Action, é chamada para ação, você faz esses vídeos sem nenhuma chamada para ação, sem nenhuma pretensão, você só vai botar ali, ó, pizzaria na Avenida Paulista, pizzas não sei o que, tal, beleza, passou no feed da pessoa. Um dia, 2 dias depois, naquele horário vai aparecer um vídeo da pizza sendo preparada quentinho, falando, peça a sua agora, com um botão de chamada. O cara já te viu, já curtiu o teu vídeo, já comentou, já se interessou, você vai chamar ele para ação, aí você vai fazer uma venda de uma pizza para ele. Então a estratégia é essa, primeiro você atrai a pessoa para depois você converter ela. E, Jonathan, qual seria, vamos falar de pizza, já que você deu o exemplo de pizzaria, qual seria o time disso, por exemplo? Quanto tempo eu tenho que ficar fazendo uma campanha de alcance para depois fazer uma de conversão? Então, campanha de alcance, ela tem que ser feita todos os dias. Se possível, ela não, sem data de término. Você só vai renovando criativos ali para que você aumente essa base de pessoas que estão se interessando pelo seu anúncio. Cara, eu costumo, assim, comecei a rodar hoje a campanha de alcance, amanhã eu já começo a rodar, se for vídeo, por exemplo. Estou rodando uma campanha de alcance hoje para alcançar as pessoas, para falar para as pessoas que eu existo. A partir de amanhã eu já começo a rodar uma campanha de conversão para quem assistiu aquele vídeo, se interagiu com aquele vídeo de alguma forma. Então, primeiro contato, eu tive um primeiro contato com o cara se interessou, assistiu 10% do meu vídeo, curtiu o meu vídeo, porque 10% de um vídeo de 1 minuto é 10 segundos ali, deu para parar na timeline dele. O cara curtiu meu vídeo, o cara comentou, ele já é um cara que já vai entrar na minha chamada ali para comprar a minha pizza, entendeu? Legal, bacana. Jonathan, vamos dar uma aprofundada um pouco mais agora na ferramenta, né? A gente já deu uma explanada, né? O pessoal aqui já entendeu. Tem uma galerinha aqui que está assistindo a palestra que já faz tráfego, né? Que dá essa assessoria, né? Legal. Enfim, vamos falar aqui sobre públicos, né? Definição de público. Como que funciona isso dentro da ferramenta? Tá, a ferramenta ela te dá uma possibilidade de criar alguns públicos. Nós temos um código que as ferramentas elas nos dão, que é chamado de pixel. Pixel, ele é nada mais, nada menos do que um rastreador das ferramentas. Então, ele é um objeto invisível que fica dentro de qualquer site que você entra. Tipo assim, se o cara trabalha com publicidade, com tráfego, ele tem um pixel instalado no site dele. Se ele não tem, ele está perdendo muito. Porque o pixel, a função responsável dele eu entrei no site, quando eu entro no site, ele já manda o sinal para o Facebook, ó, o Jonathan entrou no site, manda o sinal para o Google, o Jonathan entrou no site. Então, ele também é responsável por fazer com que, se eu estou na minha timeline e eu vejo um vídeo seu, eu entro lá dentro, ele entra, o pixel, ele já joga um sinal falando, ó, esse cara está assistindo 10% do seu vídeo. Cara, esse cara já assistiu 25%. Esse cara assistiu o seu vídeo todo. Então, ele te dá várias possibilidades. Tudo que você faz dentro da ferramenta, ele é metrificado dentro do pixel. Então, se você, por exemplo, curte, comenta, compartilha, salva um post, se você faz isso para alguma empresa, por exemplo, você vê uma propaganda, uma publicidade, você curte, comenta, sei lá, compartilha, você acaba de entrar dentro de um público dentro daquela pessoa. Então, ela tem várias possibilidades de te alcançar de forma diferente. Se ela montar um público de pessoas que curtiram, se ela montar um público de pessoas que assistiram os vídeos dela, se ela montar um público de pessoas que salvaram, comentaram, você se encaixa dentro de um dessas. Se você visitou o site daquela pessoa e não fez nenhuma ação específica ou fez alguma ação específica, você também está sendo rastreado. Não sei se vocês já assistiram, mas se não assistiu, fica a minha dica para vocês assistirem, que é o Lema das Redes Sociais. É o Dilema das Redes Sociais. É uma série que foi soltaram na Netflix e ela explica exatamente como funciona o algoritmo do Instagram e do Facebook. Então, a parada do lance que eu falei para vocês, o algoritmo fica ali, ó. O que eu mostro? Quem dá mais? Ah,
a academia pagou mais, eu vou mostrar o anúncio da academia. O hambúrguer pagou mais, eu vou mostrar o hambúrguer. Então, tudo isso dentro da ferramenta, toda a ação dentro da ferramenta, ela é metrificada. Ela é exatamente feita para metrificar e te prender a tua atenção. Então, tudo que você faz dentro da ferramenta, ela é registrada de alguma forma e você se torna um público ali dentro. Legal, aí tá então a grande resposta para o mistério que muitas vezes as pessoas perguntam, pô, eu tô querendo comprar alguma coisa, aí de repente eu abro o Instagram e já aparece uma propaganda, né? Será que o Google tá me rastreando, tá ouvindo o que eu tô falando, lendo meus pensamentos? Sim, a questão é, o Google tá te rastreando, né? O Facebook tá te rastreando. Um exemplo disso, na verdade eu já entendo como funciona essa questão do Pixel, mas eu achei muito interessante, porque esses dias um cliente meu falou assim, René, eu preciso fazer um chatbot, eu preciso de aqui no meu WhatsApp Business, eu preciso poder que as pessoas, né, melhorem, eu coloque aqui com quem que ela quer falar, tal. Eu falei, não, você precisa de um chatbot, vamos atrás disso. E eu comecei a pesquisar no Google, né, chatbot, algumas ferramentas, tal, e entrei no site achei legal. Cara, foi instantâneo. Eu peguei meu celular, entrei no Instagram, dei 2 passadas assim, já tinha uma propaganda da empresa que eu cliquei. E essa é a estratégia. Então, por exemplo, se eu tenho um site hoje, eu instalo o Pixel tanto do Google quanto do Facebook. E aí, suponhamos que você entra no meu site ali por interesse, ou pesquisou em relação ao assunto, o meu Pixel ele ativa, e por mais que você procurou no Google, quando você entra no Facebook ou no Instagram, eu consigo te alcançar lá também. Então, essa é uma das possibilidades e os poderes da ferramenta aí que a gente tem para usar. E sobre remarketing? Como que funciona a estratégia de remarketing? A estratégia de remarketing, nada mais, nada menos, é você ser chato. Ser chato em relação a, por exemplo, como eu dei exemplo no começo, você já entrou no Google e pesquisou uma geladeira, um iPhone ou qualquer coisa que seja, e começa a aparecer aquele monte de anúncio do seu lado, aquilo é uma estratégia de remarketing. Talvez você estava interessado em comprar aquele celular, mas na hora de comprar, seu cartão não passou, você desistiu, saiu sem fechar a página, aconteceu algum imprevisto e você não conseguiu comprar. A nossa estratégia de remarketing é o quê? É fazer com que você lembre daquela ação que você estava fazendo e você não terminou ela. Então, se era comprar um celular e às vezes você esqueceu que estava fazendo aquilo, foi fazer outra coisa, a minha resposta ali na ferramenta é, onde você entrar, eu tenho que te lembrar até 7 dias daquilo que você está fazendo. Então, provavelmente você consiga ver ali até 7 dias aqueles anúncios rodando para você. Depois disso, a gente vê que realmente você não tem interesse em comprar aquele produto e a gente para de rodar aquela campanha para você. Então, o remarketing é para te lembrar de alguma ação que você não tomou ou que você tem que tomar. Então, se é um evento online, eu estou fazendo um remarketing para te lembrar que tal dia vai ter uma aula X específica lá. Se é uma compra, eu estou te fazendo um remarketing para lembrar que você começou a comprar, mas não terminou, e assim sucessivamente. E é isso que é interessante, né? Porque você tem que pensar no todo, em todo esse processo, né? Você faz aí, desenvolve um criativo, seja um banner, ou seja um vídeo, dizendo, pessoal, nós vamos ter o evento tal, clique aqui e se inscreva. É o funil, né? E muita gente vai lá e entra no site, mas não se inscreve, ou começa a se inscrever, mas não finaliza. E aí a gente tem que já consegue fazer uma campanha de remarketing específica para essas pessoas que entraram e não se inscreveram. E aí a gente pode ser bem direcional, né? Fazer um próximo criativo. Você que entrou no site, mas não se inscreveu, o que você está esperando o quê, né? O que você está esperando para ir lá fazer a tua inscrição? Então, isso é o pensar estrategicamente o tráfego, né? Não é só simplesmente o tráfego, você tem que pensar na comunicação, né? Você tem que desenvolver todas essas partes da comunicação. E eu costumo dizer para as pessoas exatamente isso. Por isso que é importante você ser um cara aprendiz. Hoje eu conheço gestores de tráfego, inclusive eu, que são muito bem pagos no mercado. Muito bem, assim, que quando eu falo, as pessoas não acreditam. Então, tipo, se eu falo para minha mãe hoje que eu ganho mais que um médico que estudou 7 anos para ser médico, 10 anos, ela fala, não acredito. Quando eu falo para os meus amigos que pararam no tempo lá atrás, que hoje eu ganho mais que um advogado ou qualquer outra coisa, as pessoas falam, não é possível. Porque a gente hoje no Brasil, a gente tem meio que esse medo, né? Tipo assim,
quando eu comecei a falar para os meus irmãos, para os meus amigos ao meu redor, o que eu fazia, eles achavam que era Rinodê. Não, você quer me apresentar Rinodê? Eu falo, não, calma, cara, não é isso. E hoje, tipo assim, eu consigo ver com o aumento da procura da demanda, hoje eu tive que abrir uma empresa. Essa não era a minha intenção. Minha intenção era ficar fazendo a minha parte ali com a jornada do inglês, que era o meu cliente principal, isso e aquilo. Só que com o aumento da demanda e o aumento da procura, eu tive que abrir a minha empresa hoje. Então, hoje eu tenho 3 pessoas que trabalham comigo que eu contratei e que, tipo assim, eram pessoas que estavam desempregadas, não estavam ganhando nada, e hoje ganham 3, 4, 5 mil reais para trabalhar ali comigo. E, tipo assim, é uma profissão que te dá uma liberdade de você... É exatamente aqueles caras que passam assim, eu trabalho da beira da praia, arrasta para cima, faz isso aqui. Só que não é isso. Você tem que entender que existem responsabilidades, principalmente porque você está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas. E quando você está trabalhando com o dinheiro de outras pessoas, é muito mais responsabilidade do que se fosse seu. Então, por exemplo, eu tive que gerenciar 2,5 milhões em janeiro. Imagina se eu faço qualquer coisa errada. Meu Deus, 2,5 milhões eu vou ter que pagar para a empresa, então é algo que te exige muita atenção e muito cuidado. Eu não sei o porquê que eu entrei nesse tema aqui, mas... Não, mas eu gostei. Vamos aproveitando nesse gancho aí, vamos em termos de profissão. John, então vamos supor aqui, a galera aqui, poxa, eu quero ser um gestor de tráfego. O que eles têm que fazer? Primeira coisa é seguir meu Instagram, @JonathanLeão com 2 L's. E aí lá eu tiro todas as suas dúvidas. Tô brincando, não tô vendendo nada não, gente. Mas me segue lá que vocês vão ver que eu vou começar a postar bastante conteúdo. Muita gente me cobra isso e eu tenho que postar alguns conteúdos. Mas se tratando em profissão, cara, primeiro passo é decidir, né? Tipo assim, eu tenho vários amigos que eu apresentei para eles e eu falei, cara, faz isso, tá dando certo comigo, vai dar certo com você. Só que é aquela parada, né? A gente é muito... O ser humano, ele tem essa característica de ser procrastinador e, tipo assim, começa uma parada e não termina, começa uma coisa e não termina. Quando me surgiu a oportunidade de ser gestor de tráfego, eu estava desempregado, a minha esposa desempregada, e aí eu tinha 2 meses de seguro-desemprego. E eu falei, cara, em 2 meses eu tenho que me tornar algo que eu nunca fui na minha vida, porque eu não consigo mais ficar... apertado financeiramente, eu tinha um salário de R$980, só meu aluguel era 600, então eu quase não sobrevivia. Eu falei, eu preciso de algo novo na minha vida, eu preciso ter uma profissão. Então, até então, antes de entrar para o tráfego, eu já tinha feito tudo que você imaginar, Renê, tudo. Vendedor de laranja, vendedor de DVD na feira, carregador de saco de cimento, trabalhava em casa de ração, eu já tinha feito de tudo. E eu falei, cara, eu preciso ter uma profissão. E quando eu fui desafiado a entrar no mercado do marketing digital, foi exclusivamente na minha faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu ia fazer análise e desenvolvimento de sistema. Só que quando eu cheguei lá, a diretora da turma falou assim, a diretora da faculdade falou, cara, nossa faculdade não conseguiu fechar a turma de análise e desenvolvimento de sistema. Mas para que você não fique sem estudar, nós temos uma turma de marketing digital. Te interessa? Naquele momento eu estava procurando qualquer coisa na minha vida. Eu não sei qual é a fé de vocês, mas eu acredito muito em Deus. E eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta, eu falo, cara, Deus ele faz da forma que ele imagina. Porque eu jamais imaginaria o que era marketing digital, nem sonhava nisso. E a faculdade, ela falou, só tem uma turma de marketing digital, serve? Naquela época, desesperado por ser alguém, ser alguma coisa e ter um diploma, eu falei, serve. E eu comecei a fazer o marketing digital na faculdade e eu vi que aquilo me gerou um interesse diferente. E eu comecei a estudar estratégias sobre marketing digital, me aprofundei mais no conteúdo de marketing digital e eu percebi que existe um cara no Brasil que é chamado de Érico Rocha, que ele trouxe uma fórmula para o Brasil onde as pessoas estavam conseguindo fazer múltiplos dígitos vendendo cursos pela internet usando estratégias, e aquilo me interessou. No momento eu estava pensando muito no financeiro porque é o que eu precisava, só que eu tinha 2 meses de seguro ali, né, entre esse meio tempo que eu saí do emprego, e aí eu vi que tinha um cara conhecido perto lá da minha igreja, um pastor da minha igreja, eu falei, cara, deixa eu trabalhar com você. E aí ele falou, o que você sabe fazer? Eu falei, cara, eu não sei fazer nada, mas o que você precisar aí eu vou aprender. E aí ele falou, cara, eu tô precisando do editor de vídeo. E eu lembro até hoje, como se fosse hoje, eu tinha R$20 em dinheiro, e eu pedi para um amigo meu que tinha cartão de crédito, porque na época eu nem cartão de crédito tinha, comprar um vídeo de edição, um curso de edição de vídeo para mim na Udemy.
E aí eu comprei esse curso de R$ 20 e comecei a estudar. Em uma semana eu já estava começando a editar os vídeos dele. E aí foi assim que eu entrei no mercado do marketing digital. Eu entrei como editor de vídeo lá desse programa Jornada do Inglês. E um dia ele me apresentou o tráfego. Ele falou, cara, eu preciso de um cara que seja o meu gestor de tráfego. Me apresentou o Sobral, eu conheci o Sobral, a gente se aproximou mais. E aí eu comecei a estudar o tráfego. E foi aí que eu me aprofundei nessa profissão. E quando eu descobri que eu conseguia ganhar muito dinheiro trabalhando com algo que eu amava, que eu gostava, eu falei, cara, eu acho que eu acertei o ponto. Então, por isso que eu falo e bato muito na tecla de que essa é a profissão do futuro, porque hoje 90% dos CNPJs no Brasil precisam de um gestor de tráfego, porque quem não se posiciona na internet, principalmente depois da pandemia, ele vai ficar para trás. E para que eles possam se posicionar na internet, nós precisamos de profissionais capacitados para estarem ali cumprindo o papel do gestor de tráfego. Então, toda empresa, se vocês pegarem aí ao redor da casa de vocês vão ver que existem hamburgueria, pizzaria, consultório odontológico, clínicas de estética, todos esses empresários, eles precisam de um gestor de tráfego. Mas, como tem aumentado muito a demanda, a gente precisa formar muitas pessoas qualificadas. E é um mercado, gente, que eu tô falando, que assim, você tem a possibilidade de ganhar muito. Eu sei que vários de vocês aqui estão estudando, aqui, fazendo a faculdade para poder ter um projeto, e o mercado do marketing digital, ele não é só a gestão de tráfego. Principalmente para quem é jornalista, existe a parte do copy, a gente chama de copywriter, que é uma das profissões também muito bem pagas dentro do mercado digital. Então, o mercado digital é um mercado de crescimento exponencial. Eu falo isso para todo mundo, é um mercado de crescimento exponencial. Em 2 anos eu estou vivendo o que eu não vivi em 7, 10 anos atrás, trabalhando de tudo quanto é forma que você já imaginou. E não que é desmerecendo as outras profissões, mas eu me capacitei, é igual fazer uma faculdade, eu fiz 2 anos de faculdade, e aí depois disso eu fiz mais 2 anos de cursos, então assim, eu já investi mais de R$100 mil em cursos, para me poder me capacitar todos os dias, para poder hoje chegar onde eu cheguei hoje. Então, em relação a termos de profissão, eu chamo essa a profissão do futuro. Show de bola. Vou te fazer uma pergunta para 2 cenários distintos. Então, vamos supor aqui, vou entrar nessa, vou me aprofundar em gestão de tráfego, vou fazer curso, vou seguir o Jonathan, vou seguir, né, o Sobral, enfim, vou lá fazer os cursos. Estou fazendo, acho que eu aprendi, dá para encarar. Como que um exemplo, eu iniciante, começo a oferecer efetivamente esse serviço para as pessoas? Porque você não vai começar trabalhando na jornada e gerindo 2,5 milhões, né? Você vai começar aqui ajudando a hamburgueria, a pizzaria, o cara da academia. Como oferecer esse serviço? Eu não sei se vocês viram no começo da história que eu falei agora, que eu pedi para trabalhar de graça. Muitas vezes as pessoas, elas têm preconceito quando se fala trabalhar de graça. E hoje, quando eu ensino alguém gestão de tráfego, quando eu chego na parte de abordagem de cliente, eu falo para ele o seguinte, cara, você está começando, você precisa de um case de sucesso, você precisa mostrar resultado para que você seja bem pago. Pensa comigo, se você já chegar num cara de uma pizzaria e cobrar aí R$1.000, R$2.000 por mês para gerir o tráfego dele e você não gerar resultado, é muito feio, você vai se queimar. E para você entender a performance, você vai gastar pelo menos 1-2 meses ali para conseguir botar uma estratégia no ar rodando. Então, o que eu falo para as pessoas? Está começando, pegou a experiência, agora você precisa ir para o campo de batalha, você precisa treinar na prática. E às vezes você não tem dinheiro para fazer anúncio para você. Então, você vai ter que começar com o dinheiro das pessoas. Então, exatamente isso eu falo para as pessoas. Lista aí no seu bairro uma lista de 30 comércios. E desses 30 comércios, tenta fazer uma apresentação para essa pessoa. Primeira coisa, você vai pesquisar desses comércios que tem na sua região, quais estão anunciando na internet. Você consegue fazer isso na rede de pesquisa do Google, você pesquisando lá, sei lá, o nome da hamburgueria aí da sua cidade, vê se ela tá lá, se ela aparece nos patrocinados. Existe um negócio chamado biblioteca de anúncios dentro do Facebook. Você entra na biblioteca de anúncios e escreve o nome dessa hamburgueria e vê se ela está anunciando. Se você vê que ela não está anunciando, descobre uma concorrente dela próxima que está anunciando. Cara, se você fizer isso, é 50% do contrato fechado. Por quê? Você vai chegar no cara e vai falar, mano, você sabia que hoje 90% das pessoas aqui da região, para comprar um hambúrguer, elas pesquisam no Google qual é a melhor hamburgueria?
E olha aqui quem tá lá. Puf, aí você mostra o concorrente dele. Seu concorrente está levando 70%, 80% das suas vendas só aqui nesse anúncio. E você não está posicionado na internet. Mas eu cheguei aqui para te dar a solução, porque eu sou gestor de tráfego e eu faço anúncios online. O cara já vai despertar um interesse. E para ficar melhor ainda, você vai falar para o cara, eu vou fazer um mês de graça para você, você só vai investir nos anúncios, você só vai pagar no investimento nos anúncios, e se a gente gerar um resultado em um mês, a gente fecha um contrato. Essa é a estratégia que eu uso com a galera que eu ensino para que eles fechem um contrato. Por quê? Se ele chega lá, faz essa abordagem, encanta o cara, e fecha um contrato de 30 dias com o cara, 15 dias, que seja, grátis, se ele gera um resultado e ele surpreende aquele empresário, ele pode cobrar o valor que ele quiser depois. Então é muito melhor do que ele chegar cobrando R$2.000 e não gerar resultado. Cara, não gerei resultado? Beleza. Então, fechou, desculpa, vamos repensar a estratégia se quiser continuar, senão acabou aqui, ninguém deve nada a ninguém. Agora, se você... E muita gente tem esse preconceito, não sei se trabalhar de graça, não sei o quê. Eu sempre sigo o princípio da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. No início da minha carreira, há 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu comecei a ajudar as pessoas de graça. Muito, assim, muito, muito, muito. Eu entrava numa comunidade de Facebook, eu passava 3, 4 horas lá, vendo as pessoas com dúvidas e chamando as pessoas e falando para as pessoas. E eu fiz isso por 2 anos seguidos, assim, e nunca tive um retorno. E um dia, sem esperar nada, uma menina postou em um desses grupos que eu fazia parte, que estava precisando de uma ajuda, não sei o que, eu respondi ela, acabou que a gente entrou num Zoom, e eu resolvi o problema dela pelo Zoom, no gerenciador de anúncio dela, só que eu nem imaginava quem era aquela menina. Cara, quando acabou, o meu Instagram começou a bombar. Bum, 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 mensagem, mensagem, mensagem. Eu tinha acabado de ajudar uma das maiores blogueiras fitness do Brasil, sem nem imaginar quem era ela, com mais de não sei quantos milhões de seguidores. Ela entrou na comunidade, fez um post e postou no Instagram dela, que eu tinha ajudado a resolver o problema dela. Cara, foi ali que começou. Milhares de pessoas me procurarem, milhares de contratos aparecerem. Então, tudo aquilo que você planta, um dia você colhe de uma forma ou de outra. Então, cara, se você está iniciando, você precisa de um case de sucesso. Então, se você começa de graça para aquele cara e você gera um case de sucesso para ele, ele vai começar a falar para os outros amigos empresários dele que você aumentou o faturamento dele, daqui a pouco você tem 10 contratos. Hoje eu conheço um cara, o nome dele é Nicolas Charão. Ele é especialista em tráfego para negócio local lá na Amazônia. Na Amazônia, eles moram lá. Ele pegou um sushi, que hoje o cara do sushi indica ele para Deus e o mundo. O Nicolas hoje, ele tira R$50.000 por mês gerindo tráfego para negócio local. Qual a profissão hoje no Brasil que se ganha R$50.000 por mês? Então, assim, é um mercado promissor, é um mercado que só está no começo. Muita gente fala, mas o mercado digital vai saturar. Não vai, não vai, fique tranquilo, que a internet ela não vai acabar, que por mais que o Facebook acabe, o Google não acaba. Então, é um mercado promissor. E se você está aqui, está pensando igual eu estava pensando um tempo atrás, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Embarca nessa onda agora, porque daqui a pouco a onda passa e vai ficar só quem realmente é bom nesse negócio. Então, agora é febre. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma vizinha da minha mãe que ajudou a me criar, que cresceu, tipo assim, me mandou uma mensagem: ei, Jonathan, me explica um pouquinho, como é que faz esse negócio de tráfego aí, hein? Eu falei, rapaz, já chegou até na senhora. Ela eu tô querendo ganhar um dinheirinho extra. Eu falei, mano, tá tipo Rinodê. Agora todo mundo fala que é gestor de tráfego, mas tem que ter muito cuidado. Realmente eu falo isso para as pessoas, cuidado com quem você escuta. A internet tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Então, cuidado com quem você escuta. Antes de comprar um curso do cara, analisa, vê quem é esse cara, pesquisa o que as pessoas estão falando dele, para que você não caia numa furada. Quando você encontra o cara certo, e é isso que eu falo para as pessoas, quer iniciar, antes de fechar um contrato, vai começar a estudar tráfego, procura pessoas que são referências nesse assunto, e no máximo duas ali, porque se você procurar muita, cada um trabalha de um jeito e você vai acabar se perdendo. Então procura ali no máximo 2 pessoas, coloca elas como seu principal objetivo ali, estuda elas e, cara, nada pode te parar. É um mercado que não é um bicho de 7 cabeças, você não vai precisar, sei lá, se formar e fazer uma pós-graduação para poder começar. Você pode começar hoje, inclusive cursando a sua faculdade, e isso vai te trazer uma habilidade muito maior como gestor de tráfego. Quando você falar que é formado em publicidade, propaganda, jornalismo, que seja, isso vai te trazer uma melhoria no seu currículo como gestor de tráfego, e eu acho que isso é muito importante hoje no mercado. Maravilha. E
Eu falei que eu ia fazer uma pergunta com duas realidades, né? Então, a primeira realidade é estar começando, como que eu ofereço serviço, o que eu faço? Show de bola. Então, é entregar e você deu uma dica aí que eu quando comecei a minha faculdade, né, eu fazia exatamente isso. Eu procurava as pessoas, procurava alguns professores meus e falava assim, cara, o que você está precisando? Você está precisando de ajuda? Eu faço, eu faço. Né? E fui ajudando um professor, fui ajudando o outro, fui fazendo umas coisas, tudo gratuitamente. E aí, na hora que eles precisavam de alguém para fazer alguma coisa, né, e que eles podiam pagar, de quem que eles lembravam? De mim. Ô, É a Renê, teoria, apareceu aquela agora teoria aqui. do... A teoria do, se eu te ajudei de graça e resolvi o teu problema de graça, imagine você me pagando. Exato. Né? Mas é aquela questão também da reciprocidade, né? Poxa, ele me ajudou voluntariamente, então as pessoas acabam se sentindo na obrigação de retribuir isso de alguma forma, né? E no meio profissional a retribuição é assim, né? Te pagando e te indicando, né? Pô, ele fez de graça, me ajudou, então agora eu vou te pagar e vou te indicar. Então, beleza. Fiz isso, comecei. E uma coisa importante também, né, Jonathan, nesse começo, é não querer, tipo, pegar 10 pessoas, 10 clientes para fazer. É um, É, dois um maior ali. erro que você pode cometer, tipo assim, um dos meus erros, e, cara, eu aprendi muito com ele, foi o dia que, tipo assim, eu comecei a abrir o leque e falei, vou começar a pegar novos clientes. E aí, eu pensando que tava bem e tal, eu fechei 6 clientes de uma lapada só e falei, cara, vou ganhar bem, vou trabalhar, só que eu não tava tendo tempo nem para viver. Então, eu falei, calma, peraí, tem alguma coisa errada. Eu tenho uma igreja, eu tenho família, eu tenho amigos, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não tô conseguindo fazer. Então, eu acabei que transformei a minha profissão na minha inimigo naquele momento. Então, eu falei, cara, eu não quero fazer isso. Eu pensei até em desistir da gestão de tráfego, porque eu achava que era gestão de tráfego, mas quando eu descobri que era gestão de tempo, exatamente isso que eu precisava. E aí eu comecei a falar, cara, então beleza. Fiz um contrato com o Felipe, falei, Felipe, vou fazer um contrato de exclusividade com você para poder me resguardar de que eu não vou pegar nada além disso, porque quando eu fiz isso, eu me desafiei a ser melhor naquele lugar. Então, assim, hoje existem vários gestores de tráfego, vários tipos de gestores de tráfego. Existe gestor de tráfego para lançamento, que é o que eu faço hoje, que são vendas de curso online, para produtos digital, para e-commerce, para negócio local, afiliado, enfim. Eu falei, cara, eu vou focar em uma área só e vou ser o melhor nisso. Hoje eu estudo com o Sobral, com o Pedro Sobral, e hoje ele é um dos caras que mais me indicam. Ele fala muito bem de mim, porque um dia eu cheguei nele e falei, cara, eu vou ser o seu melhor aluno. Eu vi ele, nem conhecia ele ainda lá direito, cheguei nele e falei, eu vou ser o seu melhor aluno. E quando eu foquei em fazer só aquilo, eu comecei a ter muitas habilidades que eu consegui depositar toda a minha energia ali. Se eu tivesse focado em várias outras áreas, eu tenho certeza que eu não tinha alcançado o que eu alcancei hoje. Então, eu foquei exatamente ali, não abri, eu vou sair pegando Deus e mundo, até porque eu não consigo abraçar todo mundo, né? Certo. E o próximo passo? Então, assim, você foi, fez, aprendeu, tem case de sucesso, agora você é conhecido. A precificação de serviço é uma coisa muito complexa, né? Porque uma coisa é você vender o teu serviço para um comércio local e você sabe a realidade do cara. Não adianta você cobrar 2, 3, 4. O cara fala assim, cara, eu não tenho isso nem para impulsionar, como que eu vou te pagar? E outra coisa é você cobrar de alguém que investiu 2,5 milhões em tráfego, né? Como que você faz essa precificação, assim, de quanto eu vou cobrar? Pensando agora com a cabeça de que eu já sou consolidado nisso. Então, primeira coisa, é eu definir qual a área que eu vou atuar. Claro, sempre quando a gente está começando, o melhor lugar para se começar é negócio local, porque existem várias possibilidades. Só que é um lugar que eu falo para as pessoas, dependendo do que você quer, você não consegue ter muita escala, porque é exatamente isso que você falou. Eu não consigo chegar numa pizzaria e o cara está investindo 300 por mês e eu cobrar 5 mil do cara, não faz sentido. O cara nem está investindo isso, então, assim, você consegue fechar bons contratos de negócio local? Consegue, de R$ 2.000, R$ 2.500, e ali fechar 5, 6, 10 contratos que seja, por exemplo, igual o Nicolas. O Nicolas tem quase 10 contratos e ganha R$ 50 mil por mês hoje. Você consegue fazer isso, só que isso é limitado. Por que eu foquei em lançamento? Porque existe, quando eu trabalho com infoproduto, com venda de curso online, existe uma possibilidade de um crescimento no ganha-ganha. O que é o crescimento ganha-ganha? Quanto mais resultado eu gero para a pessoa,
mais eu recebo a nível de porcentagem. Eu não consigo fechar uma porcentagem hoje com uma hamburgueria, com uma pizzaria. Só se for uma porcentagem daquilo que eu vender, eu acho que para eles não faz nenhum sentido, porque eles têm mão de obra, eles têm a massa, e o produto digital, não, o produto digital já está pronto, a gente vai vender ele ali, eu posso ter essa possibilidade. Então, quando me apresentaram essa forma de cobrança no mercado de lançamento, é que eu posso fechar uma porcentagem em cima daquilo que a gente vender, eu vi que tem um crescimento exponencial, porque quando eu falo de porcentagem, se eu gerar 50 milhões para ele, eu ter uma porcentagem, eu estou muito bem. Se eu gero 50 milhões para ele ter um fixo, isso não vai me atrair muito. Então, existem algumas formas de você poder cobrar. Então, tá começando? Escala ali, vê quanto é que você consegue atender de negócio local. Quantos negócios locais eu consigo atender? Gerei um resultado, beleza. Estou gerando resultado para um, consigo ir para outro? Para poder fazer para dois? Vai me tomar o meu tempo? Como é que vai estar a minha estrutura? Pensa com cabeça de empreendedor, sempre com cabeça de empreendedor. Eu esperei eu chegar num resultado X, uma experiência X, para poder abrir oportunidades. E eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar as pessoas. Eu ajudei vários amigos meus. Por exemplo, tem um amigo meu da igreja que ele estava trabalhando no Uber e ele tinha sido sequestrado 3 vezes. Quase que eu falei, pede uma música aí, irmão. E ele tinha sido sequestrado 3 vezes, correndo risco, sem saber quem entra no carro dele ou não. Muito perigoso. E aí já tinha sido assaltado, já tinha levado o carro dele. Eu falei, cara, deixa eu te ajudar. Me dá um mês seu e estuda, faz o que eu tô te falando, segue o que eu vou te falar aqui, e você vai largar esse Uber em menos de 2 meses. Cara, esse cara ele se dedicou como se não tivesse amanhã. Ele rodou um mês, fez tanto dinheiro para que pudesse manter um mês sem trabalhar, e, cara, ele afundou a cara nos estudos. E aí ele estava pronto para o mercado. Começou a atuar fazendo experiências, exatamente isso. E aí, o que ele chegou em mim? Ele falou, Jonathan, e aí? O que você acha? Tem uma oportunidade ali para mim? Você acha que eu cobro quanto? Eu falei, velho, cobra algo que você consiga se manter, não cresce o olho ainda, e negocia com esse cara, porque tudo é conversado. Ele começou com um preço razoável em lançamento. Ele começou com um preço razoável, até para ele não chegar lá falando que era o cara e tal, e tropeçar lá na frente e não ter resultado. Então, ele chegou com um preço razoável. E ele foi gerando tanto resultado para o cara, que a maioria dos produtores são assim, quanto mais resultado você gera, mais grato ele fica, então melhor vai ser a negociação. Ele gerou tanto resultado para o cara que hoje, 6 meses depois do Uber, hoje ele é sócio da empresa do cara. Além de gestor de tráfego, ele virou sócio em 2 produtos que o cara tem na agência dele. Então, assim, existem algumas formas de você fazer a sua precificação, mas também você não pode ser negligente, tipo, vou cobrar 5 mil se não tem, o cara tá começando agora. Então, você tem que... Eu fui isso, eu costumo só pegar... Hoje eu pego projetos grandes, porque muita gente grande me procura. Mas no início, eu analisava o projeto. Por exemplo, um lançamento que está começando agora, do zero. Eu analiso o expert, eu analiso o produto, eu analiso as características da pessoa, se ela é as mesmas características que eu valorizo, se ela tem os mesmos valores que a minha empresa, e se eu acreditar naquele produto, aí sim eu vou fazer uma plantação com ele para daqui a 1 ano. Por exemplo, foi comigo com a jornada, a gente começou há 3 anos atrás, só que a gente teve resultados exponenciais em 2020. Então, foi um projeto de 2 anos. Claro, existe eu estou precisando de uma grana. Aí é onde entra você ter seus negócios fixos ali para te resguardar e procura um negócio que vá trazer uma escala. Então, por exemplo, um negócio local ele não vai te trazer tanta escala em um determinado momento, só se você começar a contratar a equipe, treinar as pessoas e começar a distribuir esses projetos, aí você alavanca, mas mesmo assim é meio limitado. Agora, se você entra no mercado de infoproduto, por exemplo, e de venda de curso, é um mercado exponencial. Show. Você disse uma coisa interessante aí sobre produto, John, porque é o seguinte, né? O gestor de tráfego, a habilidade, a estratégia dele é exatamente pegar o produto do cliente e entregar, né, essa comunicação para as pessoas certas e tornar isso efetivo. Só que isso só vai dar certo e vai dar resultado se o produto é bom, né? E aí está uma grande questão que é a galera que está fazendo publicidade e propaganda, porque eles manjam de produto, eles manjam de desenvolver produto, campanha, né, e tudo mais. Então,
Eles aqui, eles vão ter, na verdade, vão agregar duas vezes, né? Porque eles vão dar a consultoria do produto, da campanha, de tudo, e também a consultoria do tráfego, né? Aí é exatamente isso. Muita gente que eu conheço hoje que é estrategista, eles se formaram em publicidade e propaganda. São pessoas criativas, pessoas que conseguem desenvolver ali um produto, como o René falou. E hoje, no mercado digital, são algumas áreas que são bem pagas. Gestor de tráfego, copy, principalmente estrategista. Se tratando de porcentagem, por exemplo, quando você se torna um estrategista de um lançamento, você tem direito a cobrar aí 20, 30% de um lançamento. Quando você se torna um gestor de tráfego, para mim, eu acho que é sentido até assim, 7%, mais que isso, eu acho que já não faz tanto sentido, só se você fizer mais algo além do tráfego. Mas quando você é estrategista, você tem essa oportunidade. Então, pessoas que têm conhecimento em desenvolver produto, criatividade, ser um cara assim que vai sempre estar trazendo ideias novas, esse cara é um cara que a gente chama ele de estrategista, é o cara que nos ajuda em toda a estratégia. Então, quando você tem essa habilidade, você pode saber que você tem muito aí para ganhar dinheiro ainda. Show. Jonathan, nem tudo são flores, né? Vamos falar um pouquinho para a galera das coisas que podem dar errado ou que dão errado, enfim. Poxa, desenvolver a estratégia tal, mas não está indo, o povo não está convertendo, o povo não está... O que geralmente, pela sua experiência que você já teve, geralmente, aonde estava o erro? Primeira coisa, a gente fez um lançamento em outubro de 2019. Outubro de 2019, a gente arriscou e investiu 75 mil. Não, 125 mil, perdão. A gente investiu 125 mil e vendeu 30 mil. Meu Deus, desesperei. Falei, é hoje que eu vou ser mandado embora. É hoje que a minha cabeça vai rolar. Porque enquanto você tá dando resultado ali, tá tudo lindo. Só que eu costumo aprender com erro. Toda vez que eu erro, é uma oportunidade de aprender, de ver o que eu fiz de errado, possivelmente me trazer uma estrutura melhor. O que aconteceu nesse lançamento? A gente estava dando sucesso, muito view, muita gente inscrita no lançamento, e aí a gente começou a investir em remarketing pesado, tá? Para nossa surpresa, no dia que abriu o carrinho, a gente não vendeu o que a gente esperava. Vendeu 25 mil e investiu 125. Então, muito menos. E assim, eu comecei a analisar, meu Deus, o que foi que eu fiz de errado? E ali, eu fiquei 3 noites sem dormir até eu descobrir o que eu tinha errado. E foi ali que eu descobri o maior segredo da jornada. Ali eu estava alcançando um público totalmente diferente do que eu precisava alcançar. E com aquele erro, eu me tornei o cara mais... Como é que eu posso dizer? O cara que tem mais sede em descobrir o avatar de alguém. Então, hoje, antes de eu entrar num lançamento, eu estudo pelo menos 7 dias o avatar daquela pessoa. Porque o meu erro me fez com que eu descobrisse que o segredo do meu lançamento é saber quem realmente eu tenho que falar ali, quem realmente eu tenho que entregar aquele anúncio. Então, quando eu conheço as características desse avatar, cara, ninguém segura o Jonathan. Então, esse erro, ele me levou a trazer... De lá para cá, a gente não teve um erro em relação a avatar, e só foram lançamentos assim que eu falo que a gente fala aqui na nossa linguagem, que é 7-1. É você fazer 7 dígitos em um dia. Então, o erro ele pode te trazer 2 possibilidades. Ou você chutar a barraca e desistir de tudo, ou você melhorar, pegar aquele erro, aperfeiçoar no que você está errando e descobrir ali quais são as formas de melhorar. Então, acho que tem essas 2 mãos aí. Ou você desiste, ou você melhora. E de maneira prática, John, o que é estudar o avatar? O que você fez, assim? O que você faz para conhecer esse avatar? Cara, a primeira coisa que eu tive a ideia de fazer foi fazer uma análise comportamental dos alunos que a gente já tinha. Eu fiz uma pesquisa e enviei para todos os alunos que já tinham comprado o nosso curso. E dentro dessa pesquisa eu tenho algumas perguntas-chave sobre qual o seu maior medo, qual o seu maior sonho. E quando eu fiz essa pesquisa com mais de 1.000 alunos, eu percebi que 75% deles tinham as mesmas características, tinham os mesmos interesses. Então, dentro disso, eu defini uma pessoa ideal. Qual é a pessoa ideal da jornada? A pessoa ideal da jornada, ela tem essas características, ela tem esses interesses, ela gosta disso, ela viaja para cá, ela faz isso. Quando eu juntei esses dados, eu vi que realmente várias pessoas têm as mesmas características. Só muda o nome e o endereço da pessoa, mas as características são as mesmas, os interesses são quase os mesmos. E isso me trouxe uma pessoa ideal
para que eu buscasse essa pessoa ideal com as minhas publicidades e as minhas propagandas, entendeu? Show. E aí, lá na hora de definir o público, né, você eu consegue colocar essas características e interesses. Colocar essas características e interesses ali dentro para que o Facebook persiga essas pessoas. Maravilha. Jonathan, acho que já deu nosso tempo aí. Queria ficar mais em perguntas aqui, enfim, mas sei que você também tem horário aí. Então, eu quero te agradecer aí pela tua disponibilidade, né? Graças à internet, a gente pode fazer um evento agora assim como esse, né? Você em Brasília, a gente em Ribeirão Preto, né? Agradecer aí pela oportunidade, né, de você estar aqui com a gente, de se disponibilizar, pelas suas dicas, né? Você deu dicas valiosas aí, falando da tua vida, da tua experiência, e pode ter certeza que contribuiu muito aí para a galera, e principalmente para o curso, né? Então, em nome da Estácio, eu te agradeço aí pela tua participação, pela tua presença. Espero contar com você aí em outros eventos também, para a gente ir agregando. Perfeito. Gente, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, Renê. Galera que assistiu aí. Se tiver alguma dúvida, segue lá no meu Instagram, @JonathanLeon com 2 L's. Eu vou te responder aí suas dúvidas e no que precisar aí, Renê, pode contar com a gente. A gente está aqui para agregar na vida das pessoas. Maravilha. Pessoal, só reforçando aqui os recados, então já está o link disponível aí para você preencher e registrar a tua presença na palestra e também na aula, mas não esqueça de você fazer a tua inscrição no CIA. E amanhã, o nosso último dia de evento, teremos aí o Jean, que é Head de Arte do Rock in Rio, falando sobre imagens 3D, criação e tudo mais. Então, agradeço a todo mundo que participou, obrigado pela sua presença, e amanhã estamos aqui no nosso última palestra. Valeu, boa noite para vocês, fiquem com Deus, valeu, Jonathan, um abração. Valeu.